Olá, bem-vindo a mais uma edição do programa Janela de Integridade. Eu sou Filomena Matsim e estarei contigo nos próximos minutos. Hoje trataremos de um assunto que não devemos contornar, as uniões forçadas. Seguramente que o telespectador já leu ou escutou que em algumas comunidades as meninas são empurradas para matrimônios. Esta prática representa uma violação dos direitos humanos porque periga o livre desenvolvimento de crianças e adolescentes e violenta sua dignidade, por submetê-las a uma vida que não escolheram e que com frequência significa sofrimento e exploração. Dados do Instituto Nacional de Estatística de 2022 mostram que em Moçambique esta situação afeta ou afetou 4 em cada 10 pessoas do sexo feminino antes de completar 18 anos. Acompanhe relatos de 5 menores que sobreviveram a uniões forçadas e hoje contam-lhe o seu drama. Não quero estar louca, vou lá para cá. Custa-lhes muito falar dos abusos que sofreram por parte de familiares muito próximos. Estavam dormindo. Abusos porque os pais tinham a obrigação de cuidar deles de acordo com a lei e também porque geraram uniões forçadas cujas consequências perduram até hoje. Sem me matar, eu pensei. Tem necessidade. O papel de educar deixou de ser responsabilidade dos pais quando Joana tinha 15 anos. Lembra-se daquele namoro de adolescentes e do medo que a paralisou. Eu estava com medo. Até que ouviu. Hoje tem 17 anos e por conta daquilo que quer esquecer, resulta difícil reconstruir o filme de terror. Saí de casa, não vou para a escola. Quando já fui para a escola, saí da escola, 21, voltei para casa. Então, mamãe perguntou, onde você estava? Eu falei que estava na escola. Então, mamãe, daí mandou embora. Com o filho, veio a obrigação de abrir mão dos estudos e de todos os outros sonhos da adolescência interrompida pela união forçada. Estudar, ser medicina. Estuda. Você com náusea. Parei de estudar. A história de Ana parece decalcada do drama da Joana. Papai mandou para ficar lá. Precisamente a mais disputa, eu falei que ele disse que se eu sair, ele não vai entender. Em todo o mundo, mais de 60 milhões de mulheres de 20 a 24 anos se casaram antes de chegar aos 18 anos, sendo as taxas mais altas na África Ocidental, seguidas pelo sul da Ásia, norte da África, Oriente Médio, América Latina e Caribe. Por essa razão, o casamento infantil é uma clara demonstração de violência de gênero, pois despoja as infâncias femininas do gozo pleno dos seus direitos, colocando em risco sua vida e saúde ao expô-las em um espaço amplamente vulnerável, no qual correm um risco maior de sofrer violência física, sexual ou psicológica. A mãe dele anda estudando de qualquer maneira, os irmãos, senão que falam muito. Então eu vou de barulho. Eva, Lúcia e Marta viveram o mesmo na adolescência e resumem um passado igual ao presente de Ana e Joana. Eu fui para lá sem saber como cozinhar. Para cozinhar lá eu tinha que subir uma árvore, cortar lenhas para usar uma coisa de um ano, coisas que eu não sabia. Está aqui, foi mandado embora, não é que eles reclamaram, hoje eles estão me cuidar e tudo mais. A família dele começou a insultar-me, me chamar de nomes, porque eu não vou para casa. Unir-se ainda na adolescência significou para esses jovens abraçar responsabilidades que outrora não tinham. Desafios que eu tive era de acordar, pensar o que eu vou comer hoje, porque esse é o primeiro passo.
Você fica aí, quando estava em casa de mamãe, nada disso acontecia. Quando já estás sozinha, quando tu começas já a ver as dificuldades a passarem. Crimildo Xixong, psicólogo educacional, explica que estes casamentos não implicam apenas uma união de uma ou duas pessoas menores de 18 anos, mas uma problemática muito mais complexa, que tem um impacto diferenciado, tendo em conta questões de gênero e de classe. Boa parte dessas uniões, às vezes, é entre adolescentes. E são uniões não estáveis. Não tinha como ser estável, às vezes, por causa da imaturidade em ambas as partes. Imaturidade essa que, em muitos casos, coloca em causa a estabilidade do lar. Ele sempre me batia, criava confusões, voltava em casa grosso, me batia. Daí começou os desentendimentos, né? E separamos. Xixong acrescenta. Por causa de assumir essas responsabilidades muito cedo, acabam também entrando numa questão de evasão escolar, abandonando a escola e vão criando um círculo de vulnerabilidade e perpetuar a pobreza dentro desta família que está sendo supostamente constituída. Situação que, para Feroza Zacarias, diretora executiva do Fórum Nacional da Rádio Comunitária, organização que lida com os direitos das crianças, pode ser combatida por meio da formação dos adolescentes. Um adolescente esclarecido jamais vai, por si só, entender que é melhor ele estar numa união antes dele se formar, antes dele ter condições de prover como um homem de família. Essa rapariga, antes de se formar, antes de ter seu corpo completamente desenvolvido, porque quando falamos das gravidezes, por exemplo, temos casos das raparigas que fisicamente, né, não estão preparadas para receber uma gestação, emocionalmente não estão preparadas para aguentar os deveres conjugais. Eva é disso um exemplo. Meu sonho era de ter terminado os meus estudos, seguir em frente com os meus estudos, fazer um curso de medicina, terminar, trabalhar. Vladimir Nomier, chefe do Departamento da Criança em Situação Difícil no Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, atribui à família a responsabilidade primária no cuidado das crianças. Um pouco de desestruturação de algumas famílias acabam forçando as crianças a se unirem. Sabemos que a responsabilidade primária das crianças está na família e depois é que entram os outros intervenientes. A realidade é diferente do esperado, pois progenitores e encarregados de educação externalizam a responsabilidade. É doloroso, sim. Aquilo ali, quando eu me mandei embora, a cabeça fica erguida da mãe. Quando vira uma filha, ela vai para a escola, de repente deixa a escola com umas brincadeiras que não vai lhe ajudar em nada. Aquilo ali a mim me doeu. Eu como mãe, como que fico? Começar a lhe dar educação, a falar boa coisa com ela. Escola, você arrisca, eu vou vender minhas coisas. Hein? Pequenas coisinhas que é para pelo menos não dormirem com fome, de repente para me fazer aquele tipo ali. A mim me sinto um pouco machucada como uma mãe. Se pudesse voltar ao tempo, talvez tomaria outra decisão. Eu pensei que estava a fazer boa coisa, como uma mãe, mas aquilo ali fiz numa parte de o coração a ferver. Aquilo que eu fiz naquele dia, por exemplo, me arrependo. Facto sustentado por Xixong. Quando nós aceleramos a responsabilidade, fazer com que crianças se tornem pais em termos de responsabilidade financeira, etc., cedo, estamos já, de alguma forma, a condenar este jovem ao fracasso. E para minimizar a prevalência deste fracasso, o Fórum tem levado a cabo algumas estratégias. O Fórum tem esse mandato de sempre trazer essas abordagens educativas, porque é o país que fica perdendo quando temos dois adolescentes que não se formam, que já estão a viver juntos, e depois vão ter uma vida que não é desejável olhando para a atualidade. Carlos e Eva são uma amostra de adolescentes que se viram obrigados a se adaptar a uma nova realidade para sobreviver.
E no fim, o que resta são só arrependimentos. Eles ajudaram nos primeiros dias, mas eles cansaram disso rapidamente. Eles sempre já mandavam bem trabalhar para poder sustentar, né? Eles não sempre tinham dinheiro, né? Eu tinha que fazer pescadinha na chamba, tinha que vender para ganhar um pão para trabalhar, porque sentada, tínhamos que levantar, trabalhar, seguir em frente com a vida. E para fazer face a esta situação, o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, na voz de Nomier, diz: Pautamos pela consciencialização dos pais encarregados da educação, da sociedade, por forma que não se paute pelo esforçar as crianças a se juntarem. E Feroza conclui: envolvendo os pais, os encarregados de educação, envolvendo as instituições da administração do Estado a nível local, organizações da sociedade civil, para que todos juntos, como um país, possamos estancar este grande mal. Procuramos envolver a estrutura familiar, o núcleo familiar, nesse processo, porque está comprovado que não há nenhuma lei que vai ser eficaz, que vai ser operante, se envolvermos toda a estrutura de base. A adolescência é um período de grandes transformações. É nesta fase que se observam mudanças físicas, psicológicas, sociais, emocionais e comportamentais. Aos pais e demais encarregados de educação, compete a missão de ajudar os adolescentes a atravessar esse período da melhor forma possível, pois, se mal gerido, pode comprometer o futuro do jovem do amanhã. A Estratégia Nacional de Desenvolvimento prevê que o país alcance a meta dos 2.957,4 dólares no PIB per capita até 2035. No entanto, o desempenho da economia de Moçambique e a evolução do rendimento por pessoa colocam em causa o cumprimento das metas. Acompanhe. Em julho de 2014, foi tornada pública a Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2015-2035, com vista a elevar as condições de vida da população através da transformação estrutural da economia, expansão e diversificação da base produtiva, perspectivando alcançar um nível de PIB per capita de 2.957,4 dólares num período de 20 anos. Mas o que é PIB per capita? É a distribuição da riqueza total do país pelo número total de habitantes num período de um ano. Este indicador serve para medir o nível de vida da população e o desenvolvimento econômico a longo prazo, articulando o crescimento da produção nacional e o crescimento demográfico da população. E quais foram as projeções feitas no âmbito da Estratégia Nacional de Desenvolvimento? A estratégia prevê alcançar, em 2015, um PIB per capita de 716,6 dólares. No período de 2016 a 2020, um PIB per capita de 902,9 dólares. No período de 2021 a 2025, um PIB per capita de 1.031 dólares. No período de 2026 a 2030, um PIB per capita de 1.850,4 dólares. E no período de 2031 a 2035, um PIB per capita de 2.957,4 dólares. Quanto ao PIB per capita real no período de 2015 a 2022, o PIB máximo per capita que Moçambique conseguiu alcançar foi de 594,23 dólares, registrado em 2015, valor que, pelas contas que se seguem, estão muito abaixo do estabelecido na estratégia. Ora, vejamos. Numa matemática básica, o alcance das metas previstas na estratégia e tendo como base o ano de 2015 implicaria um crescimento médio anual num PIB per capita de 118,2 dólares na base do PIB per capita real de 594,26 dólares em 2015, ano em que a estratégia previa alcançar os primeiros resultados estabelecidos na meta, de 716,6 dólares.
Com este crescimento médio anual ideal para que o país alcance as metas estabelecidas na estratégia do ano 2015 até 2022, o país deverá estar pelo menos nos 1.539,83 no seu PIB per capita. A estratégia de prevenção e combate à corrupção, aprovada em 2022, regula somente o setor público, contrariando desta forma as recomendações dadas pelo Ministério Público. No informe anual de 2021, o Ministério Público, através da Procuradoria-Geral da República, recomendou ao Ministério da Administração Estatal e Função Pública que integrasse no Plano de Ação para o quinquênio 2020-2024 a realização de um estudo sobre a percepção da corrupção em Moçambique como base para a elaboração de uma estratégia anticorrupção e que a mesma fosse de âmbito nacional. Porém, em dezembro de 2022, o Governo aprovou a Estratégia de Prevenção e Combate à Corrupção na Administração Pública 2023-2032, que tem como objetivo definir linhas orientadoras para impulsionar a prevenção e combate à corrupção somente para este setor, contrariando desta forma a recomendação dada pelo Ministério Público, que seria a realização de um estudo sobre a percepção da corrupção em Moçambique para a melhor elaboração de uma estratégia e que a mesma regulasse não só o setor público, mas também o setor privado. No entanto, a elaboração de uma estratégia virada somente para o setor público negligencia totalmente o setor privado como gerador de corrupção no país, o que poderá trazer implicações no aumento da corrupção no setor privado, como se tem verificado nos últimos anos. Dados do Ministério Público dão conta que em 2022 foram instaurados 38 processos de corrupção, contra 8 em 2021. Esses dados demonstram um aumento de casos de corrupção no setor privado, o que contribui para que Moçambique esteja na lista dos países mais corruptos do mundo. Neste sentido, numa altura em que se registrou um aumento de corrupção no setor privado, não se justifica a elaboração de uma estratégia de prevenção e combate à corrupção com uma abrangência limitada, isto é, regular somente o setor público. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Janela de Integridade. Não esqueça de seguir e partilhar os nossos conteúdos nas plataformas digitais do Media Lab, Facebook e YouTube. Fique bem, até a próxima!